O capitão Chesley Sully conseguiu pousar um avião em pane no rio Hudson. A manobra quase impossível salvou a vida dos 150 passageiros. No entanto, ele teve que enfrentar uma investigação rigorosa que colocou em dúvida sua reputação e sua carreira. Hoje, o filme que vamos recapitular é Sully, o herói do rio Hudson de 2016. O filme começa com Sully enviando um sinal de socorro ao centro de controle porque ambos os motores falharam. Seu copiloto Jeff informa que eles estão muito baixos e o avião está indo em direção à cidade de Nova York. A aeronave se choca com o prédio, mas foi apenas um pesadelo. As notícias relatam o pouso bem-sucedido do voo 1549 da US Airways no rio Hudson, salvando a vida de todos os 155 passageiros. E a mídia chama isso de milagre. Sully e Jeff são chamados para uma reunião com o NTSB, que está investigando o incidente. Charles documenta em fita o motivo de sua presença. Quando ele menciona o acidente, Sully intervém e o corrige, dizendo que foi um pouso forçado e que eles sabiam o que estavam tentando executar, não foi um acidente. A grande questão é por que ele escolheu pousar no Hudson em vez de simplesmente retornar ao aeroporto LaGuardia. Sully diz que simplesmente não havia altitude suficiente. Quando questionado sobre como ele calculou isso, ele não o fez. Ele confiou na experiência de milhares de voos ao longo de 4 décadas e arriscou. Alega-se que o motor esquerdo estava em marcha lenta e ainda funcionando, mas Sully contesta e diz que sentiu a falha de ambos os motores. No carro, eles discutem como estão tentando retratar Sully como o vilão, enquanto todos dizem o contrário. Até o taxista o elogia por seu heroísmo. Sully mantém contato com sua esposa Lori, que mora com suas 2 filhas. Ela está angustiada com todos os repórteres em sua casa, que ganharam um segmento especial sobre seu marido. Mesmo quando ele sai do táxi para ir para o hotel, ele é cercado por repórteres que lhe fazem perguntas sobre como ele se sente em relação a fazer o impossível. Eles se contatam mais uma vez. Lori está preocupada com seu bem-estar desde o incidente. Ele está impressionado com toda a atenção e com a investigação do NTSB. Sully liga para Jeff, que também está ansioso, e eles decidem tomar um pouco de ar fresco juntos. Jeff conta a ele sobre a entrevista de amanhã com a imprensa. Sully está desapontado porque, após 42 anos no cargo, acabará sendo julgado em 208 segundos. Jeff o tranquiliza, dizendo que as simulações de computador provarão que sua decisão foi acertada e que eles poderão voltar à vida normal. No dia seguinte, Sully dá uma entrevista para Kate Couric, que lhe pergunta como é ser visto como um herói, mas ele diz que não é um herói e que estava apenas fazendo seu trabalho. Depois de terminar a entrevista, ele olha pela janela e tem outra alucinação de seu avião caindo na cidade. Sully e Jeff se encontram novamente com o NTSB. Eles informam aos pilotos que um dos motores estava funcionando o tempo todo e que foram feitos vários testes em um simulador que comprovaram que era possível e provável o retorno ao LaGuardia. Sully nega, dizendo que sentiu que ambos os motores morreram. Jeff também diz o mesmo, mas os engenheiros dizem o contrário. E quando solicitados a fornecer provas, não há nenhuma porque o motor foi danificado e afundou ao pousar no rio Hudson. Basicamente, dizem que Sully colocou em perigo as pessoas a bordo e causou danos substanciais à US Airways. Mais tarde, no hotel, Sully liga para Lori. Ela conta a ele sobre sua situação financeira e que precisa que ele volte ao trabalho. Ambos estão ansiosos. Sully diz a ela que está preocupado com a possibilidade de estar errado e o NTSB estar certo. Na pior das hipóteses, isso significa aposentadoria imediata sem pensão, uma vida inteira indo para o ralo. Isso assusta Lori. Então ele explica suas informações recém-adquiridas do NTSB e ela pergunta por que ele fez isso, por que ele pousou na água. Voltamos ao dia do incidente. 15 de janeiro de 2009 era um dia normal. Foram feitas as verificações habituais. Sully e Jeff decolam o avião. Cerca de 2 minutos após a decolagem, um grande bando de pássaros se choca de frente com os motores. Sully verifica as leituras e descobre que ambos os motores perderam o impulso. Os passageiros começam a ficar extremamente preocupados. Ele mantém contato com o centro de controle e eles fazem o possível para liberar as pistas para pouso. Ele percebe que não conseguirão chegar a nenhuma pista e toma a decisão de pousar no rio. Sully então avisa todos a bordo para se prepararem para o impacto. Os comissários de bordo instruem os passageiros a manterem a cabeça baixa. Sully mais uma vez entra em contato com o centro de controle e informa que pousarão no Hudson. O avião então some do radar. Sully e Jeff começam a descer no rio Hudson. De volta ao presente, ele termina sua ligação e corre pela Times Square.
Ele passa pelo porta-aviões onde está um velho jato. Ele tem um flashback voando em um jato sobre um campo com um rastro de fumaça, pousando o jato com segurança e seu companheiro elogiando suas habilidades. O jato do porta-aviões é o mesmo que ele voou. Sully então vai a um bar onde o barman o reconhece e lhe dá uma bebida com seu nome, Grey Goose, com um pouco de água. Os homens lá dentro brindam por ele como herói. Ele então assiste a cobertura do incidente na TV. Em mais um flashback daquele dia, as pessoas próximas ao local observam o avião em queda. À medida que o avião desce, os passageiros preparam-se para o pior, alguns escrevendo aos seus entes queridos, alguns rezando, alguns contando às pessoas mais próximas o seu último desejo. O avião pousa no rio sem vítimas e logo começa a encher de água. Sully ordena que todos evacuem o avião enquanto as portas são abertas e as jangadas infladas. As pessoas vestem os coletes salva-vidas e saem, onde esperam por ajuda no frio congelante. A balsa avista o avião e vem em seu auxílio. Eles ajudam as pessoas da ala direita enquanto o barco hidroviário de Nova York vem do lado esquerdo e evacua as pessoas. Um helicóptero da polícia chega e consegue ajudar as pessoas na água. Depois de verificar todo o avião, Sully é o último a sair. Todos foram evacuados com segurança e enrolados em cobertores. Sully liga para Lori para avisar que ele está bem. Embora ela ainda não tenha ideia do que aconteceu até Sully dizer a ela para ligar a TV com suas filhas. No cais, Sully pede a contagem de todos. Deveria haver 155 pessoas, incluindo os funcionários. Os policiais presentes no local pedem que ele deixe isso com eles e vá embora. Ele é levado para um hospital. Seu supervisor, Arnie, chega e informa que todas as 155 pessoas a bordo sobreviveram. É como tirar um peso dos ombros. Mais tarde, ele é levado a um hotel com Jeff e uma funcionária o abraça. De volta ao presente, uma mulher no noticiário diz que o momento foi perfeito para a balsa, para as unidades da polícia e para o piloto. Então Sully teve uma ideia. Ele liga para Larry, um dos membros do NTSB, e pede um favor. Ele quer reprogramar as simulações humanas para que sejam feitas antes do seu depoimento, porque sente que com pilotos humanos e não com computador, os resultados serão diferentes. Se apresentarem o mesmo resultado, Sully se aposentará. Larry concorda em fazer isso. Pouco antes da audiência, Lori liga para Sully, pois agora percebeu que ele era uma das 155 pessoas a bordo. Ela fica horrorizada com isso. Mas Sully diz que tá tudo bem. Após a ligação, Sully se recompõe e entra na sala de audiência. Ele se senta e Charles inicia a audiência. Conforme solicitado por Sully, eles realizaram um pouso simulado usando o mesmo clima, altitude e parâmetros de velocidade. Na simulação, os pilotos seguem direto para uma pista imediatamente após o incidente com o pássaro e pousam com segurança. Depois criaram um segundo cenário com o aeroporto de Teterboro, mas o resultado é o mesmo, uma aterrissagem segura. Charles pergunta aos pilotos o que eles estão tentando realizar. Sully pergunta se eles podem levar a sério agora. Sully argumenta que não levaram em conta o fator humano, que era uma questão de vida ou morte e que nenhum dos pilotos de teste sofreu a mesma pressão que ele e Jeff. Ninguém os avisou que perderiam ambos os motores em altitudes mais baixas do que qualquer outra aeronave na história. Sully argumenta que os pilotos foram orientados a se dirigir ao aeroporto logo após o ataque dos pássaros, sem levar em conta o tempo de análise e tomada de decisão. Ele também pergunta quantas tentativas eles tiveram. O piloto que pousou no segundo aeroporto teve 17 tentativas antes de acertar. Charles concorda em definir o tempo de decisão para 35 segundos, e eles executam as simulações novamente. Desta vez, ambos os cenários terminam em fracasso catastrófico. Agora que eles viram o que poderia ter acontecido, Jeff sugere ouvir o que realmente aconteceu. Eles ouvem a gravação de áudio da cabine pela primeira vez. Após a gravação, Sully e Jeff saem e ele conta a Jeff o que pensa sobre a gravação. Ele está muito orgulhoso do trabalho deles e eles fizeram um ótimo trabalho, salvando 155 vidas. Eles voltam e retomam a audiência. Elizabeth diz a eles que o motor esquerdo foi finalmente recuperado. Foi completamente destruído, tal como Sully havia afirmado, apesar da suposição anterior de que poderia estar operacional. A gravação é suficiente para provar à diretoria que Sully e Jeff fizeram a coisa certa. Depois de consultar especialistas na área, Elizabeth chegou à conclusão de que tudo teria dado errado se Sully estivesse fora de cena. Ele discorda, dizendo que Jeff e os comissários de bordo também merecem crédito pelo pouso.
assim como as equipes de resgate que agiram com agilidade, garantindo que todos fossem atendidos. Em 15 de janeiro de 2009, mais de 1.200 socorristas e 7 embarcações, com 130 voluntários, resgataram os passageiros e tripulação do voo 1549. Na cena final é mostrado o capitão Chesley Sully na vida real. Espero que tenham gostado. Até a próxima.